Atenção, atenção, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Boa noite, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É Natal, é o Hangout de Natal que nós estamos fazendo, o nosso último Hangout do ano. E um Hangout de celebração, basicamente um Hangout de celebração e de esclarecimento de uma série de coisas. Afinal de contas, eu convoquei meus amigos, o meu querido Olavo, o Marcelo, que esteve comigo nessas 2 últimas semanas que nós tivemos em Brasília, e justamente por essas informações que nós temos, nós decidimos fazer um balanço geral dessa nossa ida a Brasília, que foi muito discutida e comentada e inventada também pela imprensa em geral. Nós temos muitas coisas para alinhavar. Vamos falar sobre os próximos passos, o que nós temos a fazer esse ano que começa, etc. e tal. Nós teremos também uma convidada que nós, em tempo, chamaremos para que apareça para poder dar suas opiniões interessantes, que é uma pessoa que tem muita coisa a dizer também. Bom, a princípio, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui para que nós possamos começar esse Hangout desde que nós tivemos notícia da passeata do PT, que também é uma coisa muito interessante, que tiveram 79 almas na Avenida Paulista, no sábado. O recuo da passeata, né, no mesmo dia, e todos não entenderam muito bem, eu acho que nós teremos essa oportunidade de explicar. Os boatos que saíram na Folha de São Paulo, que nós fomos rejeitados pelos parlamentares do PT, o que foi uma tremenda mentira. Inclusive, fomos pinçados da rua por parlamentares da oposição em geral, que vieram nos pegar. Fomos tratados com maior carinho, maior consideração. Inclusive, fizemos grandes alinhavos, grandes alinhavos mesmo, que acredito eu serão de muito futuro para as manifestações de rua, porque nós acreditamos que as manifestações de rua têm que contar os parlamentares de oposição, e esse passo já foi dado. Portanto, eu acho que eu já dei meu primeiro pontapé inicial. Querido Olavo de Carvalho, meu querido Olavo, boa noite. Como é que está aí o clima em Richmond, Virgínia? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, né? Querido Marcelo Reis esteve meu companheiro aqui nessas 2 semanas. Como é que você vai, meu querido Marcelo? Tudo bem? Bem, graças a Deus, na luta, cansado, tomando bastante porrada, mas estamos em pé, estamos firmes e fortes. Tudo bem, Olavo? Tudo bem, graças a Deus, Marcelo. Bom, eu acho que a gente poderia começar pela coisa mais óbvia, que é a nossa ida a Brasília. Nós ficamos, eu e Marcelo, no caso, fomos, de certa forma, holofotes, né? O Marcelo acabou levando um choque, cacetada. A dona Ruth, que é uma senhora de 79 anos, também levou uma gravata. Eu acho que a gente deveria começar do início. Marcelo, eu queria que você desse uma pincelada nisso tudo para o público geral, para o Olavo também se manifestar posteriormente e mostrar como é que aconteceu, porque eu, quando vi o negócio, eu estava em São Paulo, estava no shopping center, quando eu vi a senhora levando uma gravata, eu falei, eu vou para Brasília, eu vou amanhã para Brasília, e foi aí que começou a nossa aventura. Mas aí o Marcelo já estava lá no dia 2, eu cheguei no dia 3, então, Marcelo, dá uma alinhavada nessa história toda aí para a gente. Bom, na realidade, eu cheguei em Brasília no dia 2, eram umas 3 horas da tarde. Nós tínhamos marcado uma caravana, mas aí teve os problemas normais que o PT sempre apronta, e eu decidi não divulgar a minha ida, o horário, e acabei chegando em Brasília sozinho. Já tinha pessoas lá me esperando, fomos direto para o Congresso. E quando entramos no Congresso, eu estava descaracterizado, vamos dizer assim. E entramos, e para entrar na galeria, já ficamos sabendo que tinha que ter uma senha.
Bom, o PT distribuiu 200 senhas para o PT e meia dúzia de senhas para o partido de oposição. Ou seja, não tinha condições de você conseguir senha. E a gente lutando, ligando para todo mundo para tentar conseguir senha, para entrar na galeria, e começou a encher o congresso de pessoas. Tinha mais de 200 pessoas querendo assistir, do lado da oposição, e conseguimos, através de um telefonema, e um deputado conseguiu 2 senhas para nós podermos entrar. A gente conseguiu colocar 26 pessoas lá dentro, na galeria. Enquanto as pessoas entraram, eu fiquei do lado de fora, tentando falar com os parlamentares. Foi aí que eu fiz um vídeo com o Jair Bolsonaro, com outros deputados, pedindo para que eles pudessem ceder senhas, se tivesse, o partido tivesse, para poder aquele pessoal que estava ali na escadaria poder entrar. Bom, isso acho que demorou mais ou menos uns 40 minutos até eu entrar para dentro da galeria. Quando você entra na galeria, você não pode entrar com celular, você não pode entrar com mochila, você não pode entrar com nada. Eu peguei, desliguei meus celulares, entrei e já vi que estava aquele alvoroço dentro do parlamento. Bom, o certo é ficar sentado, mas eu fiquei tão nervoso que eu fiquei em pé. E vendo aquela palhaçada que estava acontecendo com o nosso país, e aquilo foi me revoltando de uma tal forma. Se você está ali vendo, você começa a se revoltar, porque é descarado o negócio, né? E chegou uma hora que, se eu não me engano, acho que era a Jandira que estava falando, eu acho que não era uma senadora que estava falando, e a gente começou, vai para Cuba, alguém entendeu vagabunda, você entendeu? Quis entender desse jeito, porque o negócio estava bem nítido, vai para Cuba. Diga aí, professor. O que se chama ato falho freudiano. Ah, entendi. E aí, nessa situação de mudar o que nós estamos falando, a Jandira Fenegali, a deputada, começou a fazer seus escândalos e pedir para o Renan Calheiros que retirasse a gente. E aí começou toda a história e assim, a gente apanhou bastante, tá? Na realidade, quem apanhou foi meia dúzia de pessoas. 20 pessoas eles conseguiram tirar. E quem se resistiu ali mesmo, apanhou, tomei choque. Eu tô sem o meu hematoma aqui no braço, mas eu tomei um choque de 50 mil volts, que eu fiquei mais tonto, que até agora eu tô sentindo assim que eu tô meio acelerado. E o professor Alexandre Celso também tomou um choque, desmaiou, porque ele é magrinho. A dona Ruth, 79 anos, também foi, antes dela tomar gravata, ela já estava sendo empurrada, eles estavam muito agressivos. E para deixar bem claro, não foi a Polícia Legislativa da Câmara, foi do Senado, a mando de Renan Calheiros. E o que mais me revoltou, quando a gente já estava apanhando, foi olhar ali para baixo e ver Jandira Fenegali, Maria do Rosário, Renan Calheiros, todos dando risada. Isso me revoltou tremendamente, sabe? Nós tivemos sorte que deputados de oposição, 16 deputados, subiram e começaram a nos proteger. Paulinho da Força e usou a força, junto com aqueles policiais ali, o Caiado, o Mendonça Filho, o Isalci. Esses deputados realmente fizeram uma barreira assim, para nos proteger, porque eles estavam, principalmente 3 policiais legislativos, que eu fiquei sabendo que é a segurança pessoal do Renan, esses estavam bem exaltados e estavam batendo, assim, chutava você, onde as câmeras não podiam ver, então você tomava butinada. Foi uma coisa assim que eu fiquei espantado, sabe? Nós não fizemos nada demais, nós estamos revoltados, realmente que é uma situação triste de você ver parlamentares sendo comprados, destruindo o nosso país. Fernando Collor de Mello caiu por uma elba, a Dilma gasta 100 bilhões, destrói empresas, está destruindo o país, e a gente foi lá, e ainda eles acham que nós fomos pagos por partido político. Só que caíram do cavalo, porque eu nunca fui filiado a partido político nenhum, eu não tenho conchavo com partido político, e realmente eu quero ver um país melhor para os meus filhos e, com certeza, para as crianças do meu país. Eu queria tirar uma dúvida com o professor Olavo de Carvalho, porque o meu rosto foi estampado lá no Congresso
eu fui chamado de neonazista e fui chamado de fascista de extrema-direita. Eu gostaria de saber o que é isso. Bom, isso aí é o seguinte, isso é um carimbo que eles botam em todo mundo. Não importa o que você diz, o que você faz, você os desagradores vão chamar disso porque o repertório de objeções acabou. O máximo que eles podem fazer é xingar. E xingam, nem para xingar tem imaginação. Eu, pelo menos, quando xingo, os caras inventam alguma coisa, né? Mas eles não, eles só têm essas duas coisas: fascista, nazista, fascista, nazista, fascista, nazista. Sempre essa mesma coisa. Quer dizer, isso aí é o chamado argumentum ad Hitlerum. Quer dizer, e tem um estudo que diz que em qualquer discussão, né, a possibilidade de o adversário ser chamado de nazista é de 92%. Então é um automatismo mental apenas, que só prova a burrice desses caras, pô. Burrice e desonestidade. Mas voltaremos a isso daqui a pouco. E assim, quando os deputados fizeram toda aquela barreira e a gente conseguiu, de uma certa forma, resistir e, com garra, com força, quando eu fui pegar minhas coisas, onde estavam guardadas, meus celulares foram mexidos, sabe? Estavam em modos de segurança, porque eu entendo um pouco de tecnologia. Meu computador também tentaram mexer, fuçaram na minha mochila. Então, é assim, eles agem realmente como bandidos mesmo. E aí todo mundo viu o que aconteceu, bloquearam a entrada do povo. O mais interessante, que o Lobão até presenciou, depois eu tentei entrar no Senado, e disparou o alarme do Senado. Começou lá no computador, alerta, alerta, alerta. Bom, eu me senti assim, até importante. Falei, agora então eu sou importante. Mas é um absurdo. O assalariado, o trabalhador que paga seus impostos, que quer ver um país melhor, eu acredito que essas pessoas não têm moral para falar com o povo, porque eles estão roubando a gente na cara dura, sabe? Agora vem aumento de gás, vem mais taxa de CPMF, um absurdo. E a gente sabe que eles estão mandando dinheiro para Cuba, botaram o segredo de justiça, não sabemos quanto. E eles acham que, assim, eu sempre tento conscientizar as pessoas que o governo não tem dinheiro, o governo não produz. Nós temos dinheiro, nós pagamos o governo para ele poder administrar. E o PT entrou no governo, eles acham que eles podem tudo. Eles aparelharam todas as instituições. E quando você se volta contra eles, bloquearam a minha conta do Banco do Brasil, e eu tive que fazer um rebuliço, porque não tinha uma ordem judicial, sabe? Então é assim, eu estou me dedicando realmente, fui mandado embora do meu trabalho, eu estou me dedicando realmente para pelo menos ver o meu país melhor, essa é a minha intenção, Marcelo, não tenho pretensões nenhuma. Marcelo, seria bom a gente continuar o fio da meada da história, quer dizer, você pegou o primeiro dia, etc e tal, eu cheguei lá, é bom a gente fazer porque a gente tem que alinhavar essa história toda. Não, é só o que aconteceu. É só para colocar isso, e depois que aconteceu isso, eu fiquei bem abalado, e o que deixou a gente mais tranquilo, quem estava lá, foi saber do anúncio, que a internet é rápida, né? Saber que você se prontificou do nada em dar uma força para nós lá, né? Isso fortaleceu bastante, encheu todo mundo de esperança também, mas o que aconteceu lá, Lobão, eu sinceramente, assim, eu tenho essa cara de brutalidade, coisa parecida, mas a gente foi hostilizado e o que me deixou mais revoltado foi aquelas pessoas, principalmente Maria do Rosário, que fala que é do direitos humanos, dando risada enquanto a gente estava apanhando. Ninguém teve a pachorra de falar que uma senhora de 79 anos estava apanhando. E aí, vai ficar por isso mesmo? Cadê a Maria da Penha? Cadê as leis para idoso? Sabe? Para eles também tudo. Marcelo, sabe de uma sensação que dá? Na hora que eles colocam a pecha de fascista no adversário, é um salvo-conduto para que esse adversário seja eliminado sem a menor culpa. Eu acho que isso acontece desde que começaram essas revoluções, desde o século passado. Então é fascista, ponto. É fascista, taxou de fascista, vai lá e eles dão porrada, matam, fazem porque é o salvo-conduto mesmo, né?
para isso acontecer. E o mais interessante, assim, para deixar bem claro, foi a Polícia Legislativa do Senado, não foi da Câmara. Da Câmara, os policiais, até depois eu conversei com vários policiais e vários falaram que acompanham Revoltados Online para não desistir, persistir, porque eles também estavam revoltados, mas eles também são subordinados, queira ou não. Mas os policiais do Senado, principalmente os seguranças do Renan Calheiros, foram assim, na brutalidade. O cara falou, vai sair aqui na porrada. Eu falei, pô, peraí, eu saio numa boa. Não, mas é na porrada que você vai sair. Não, então, meu amigo, pode bater que eu seguro a onda. Você entendeu? Começou a discussão e os deputados foram, assim, excelentes. Paulinho da Força saiu no tapa com 2 ou 3 ali, você entendeu? Então, o Caiado também foi para cima. Se não fossem os deputados ali, a gente ia ter sérios problemas ali dentro, entendeu? E aí o pior dizem que é a casa do povo, né? Mas você não pode entrar, você não pode se manifestar, você não pode fazer nada. Você paga o salário dos caras, você não pode fazer nada. Nem entrar, nem participar, nem ver a maracutaia do que os caras aprontam, né? Porque depois que chegou o Lobão, e o engraçado foi quando o Lobão chegou, alguns deputados já estavam esperando, assim, para o Lobão chegar, e foi um assessor buscar o Lobão, e ele falou, me leve ao seu líder. Essa eu não esqueço. Leve-me ao líder dessa josta, eu falei. Mas agora eu queria justamente agora alinhavar a minha chegada, porque há detalhes muito interessantes. A gente notou, Olavo, todos os funcionários públicos de Brasília odeiam o PT. Tinha um guarda todo vestido de colete, não sei o que. O cara veio para cima de mim, eu falei assim, vou levar. O cara abriu o braço, me abraçou, tirou meu livro, 50 anos, amigo. Ele tinha um colete atrás de baixo. E aí fez uma selfie comigo, né? E aí os serventes, o cafezinho, os garçons, está sempre pensado. Na verdade, a gente deve muito aos parlamentares de oposição, porque nós estávamos ainda. Eu, quando cheguei, não tive nenhum problema para entrar, não. Apesar de estar paisano, sem terno e gravata, entrei, parará, puseram um crachazinho no meu peito ali. Aí eu falei, olha, eu não vou entrar sozinho, porque está todo mundo barrado. Eu peguei o Marcelo, encontramos mais uns 2 amigos nossos que se agruparam com a gente. Os 4 entraram e nós fomos muito bem recebidos por todo o pessoal. Nós falamos com o Antônio Embaçaí, falamos com o Ronaldo Caiado, com o Onyx Lorenzoni, o Bolsonaro, com o Isalci, vários deputados de toda a posição, foram todos muito solícitos, foram realmente aliados valorosos. Então, a primeira coisa que foi a primeira falácia que a Folha de São Paulo disse que eu era uma pessoa não grata lá, isso foi uma mentira. Fomos muito bem tratados pelos deputados, pelos senadores e por todo o pessoal, até pela guarda do Senado. O cara barrou a gente, falou assim, mas tudo bem, eu barro, mas eu vou te fazer tirou foto com todo mundo, nós tiramos fotos com todo mundo. Então, isso é uma coisa que nós verificamos. Depois fomos na PGR, na Procuradoria-Geral da República, fomos super bem tratados lá também. Depois fomos no Supremo Tribunal, fomos super bem tratados, todos com muita delicadeza. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Agora, Olavo, você não acha, eu achei, eu quero saber do Marcelo, do Olavo, a partir desse momento que a gente foi para lá na segunda semana, principalmente, quando a gente encontrou com a Aécio, com o Álvaro Dias, houve um apavoramento do PT, porque eles devem ter percebido que nós estávamos lá muito aproximados com toda a oposição e a casa vai cair, porque a gente estava ali também, não só pela PLN 36, mas também para convocá-los para virem para a rua. E logo em seguida, nós nessa semana, a baixaria sempre já foi muito grande em relação a qualquer um de nós da oposição. Mas essa semana atingiu um paroxismo. Uma baixaria tremenda. Eu queria saber de você, o que você está percebendo daí? Bom, o que eu estou percebendo é o seguinte, o PT
perdeu duas coisas. Primeiro, ele perdeu a massa, ele perdeu o controle monopolístico dos movimentos de rua, que eles tiveram durante 40 anos. A esquerda teve esse monopólio do movimento de... Só havia movimento de rua de esquerda. Isso acabou de uma vez por todas. E não só, eles estão tendo a concorrência, o que seria até normal, ou seja, teríamos restaurado a normalidade, mas ao contrário, o pessoal da oposição, da direita, chamada direita, ganhou as ruas e o PT não consegue voltar. Tanto que teve essa manifestação ridícula pró-Dilma, com 70 e poucas pessoas, né? Da outra vez já tentaram também o negócio lá do MST, né? Que os manifestantes cabiam todos embaixo da marquise do MASP. Quer dizer, eles não têm mais essa massa militante que eles tinham. Antigamente, é o que eu digo, o PT era um partido de funcionários públicos. Agora é um partido de funcionários do PT. Eles só têm agora militante pago e não tem mais nada. Asseguro você, eles não têm mais ninguém, a não ser quem está embolsando dinheiro. Não tem mais um eleitor gratuito. Tá? Todos que ainda insistem em falar a favor do PT são todos parte interessada. É tudo gente do MAV que está levando R$ 7.500 por mês para falar essas coisas. Ou tem outros interesses maiores. O tipo, vamos dizer, do militante espontâneo que eles tinham, não tem mais, está acabando rapidamente. Segunda coisa que ele está acabando, o PT não tem mais inspiração, não tem mais ideias. No último encontro que eles tiveram, Lula perguntou, mas onde estão os intelectuais do PT? Eles eram tantos. Bom, ele deve estar lendo os meus artigos, porque eu estou noticiando o falecimento da intelectualidade esquerdista no Brasil faz mais de um ano. Né? Então, se você perguntar por que isso aconteceu, claro, ele pode constatar uma coisa que é óbvia, ele até cego enxerga, mas ele não entende o que está acontecendo. Por que acabou? É muito simples. A intelectualidade que aderiu ao PT veio de 4 fontes. A primeira fonte foi a reação, até criativa, que a esquerda teve ao movimento de 64. Quando deu o golpe, eles viram que caiu do cavalo e decidiram, então, fazer um meia-culpa, examinar o que aconteceu, onde foi que nós erramos e o que nós precisamos modificar. Então, houve um intenso debate entre os anos 64, 65, 66, no qual se destacaram, sobretudo, o Caio Prado Júnior e o Jacó Gorender. E dessas conversações é que saiu, vamos dizer, a ideia de delegar uma parte da esquerda para ir para as guerrilhas, né? Rompendo com a antiga tradição de fazer só política eleitoral. A segunda fonte foi a infiltração da KGB numa organização católica, chamada Ação Popular. A Ação Popular foi fundada como alternativa católica ao comunismo, mas essa alternativa não durou nem 2 anos. Logo veio gente da KGB, e alguns nomes eu tenho, não posso dar ainda. Gente que está nos arquivos lá da Tchecoslováquia, os nomes, né? Entrou na organização católica e rapidamente ela virou uma organização maoísta. Quer dizer, no começo de 1966, eles já se declararam francamente maoístas e no fim do ano mudaram o nome da sua organização para Ação Popular Marxista-Leninista. Essa foi a segunda fonte. De maneira que quando o pessoal diz, o PT começou com a esquerda católica, católica o caralho, isso é tudo uma farsa, é gente da KGB, meu Deus do céu. O terceira fonte foi a imensa importação de ideias esquerdistas que houve entre os anos 60 e 80. Naquela época estava chegando muito livro, o pessoal da esquerda europeia estava produzindo muita coisa, europeia e americana. Era Herbert Marcuse, era Noam Chomsky, era Michel Foucault, era Jacques Derrida, era o Roger Devray, um caralhão de gente. E tudo isso foi traduzido imediatamente e se espalhou no Brasil. E a quarta fonte foi o próprio Movimento pela Democracia, onde eles obtiveram o apoio de muitos intelectuais que nunca tinham sido marxistas nem comunistas, como, por exemplo, o Raimundo Fauro e o Sérgio Buarque de Holanda. Essas 4 fontes acabaram. Primeiro, o movimento da guerrilha acabou, né? Deu no que deu. Segundo, a infiltração na AP. A esquerda católica acabou e se desmoralizou completamente. Ninguém mais leva a sério. Esse negócio de teologia de libertação é coisa de velhinho caquético. Né? Terceiro lugar, a importação acabou por quê? Porque a intelectualidade esquerdista na Europa acabou. Então não tem mais material. E a intelectualidade esquerdista do Brasil é incapaz de se renovar por si mesma. Então tudo isso, olha, toda essa geração de Michel Foucault e Derrida, na França ninguém mais leva a sério. E ao contrário, está surgindo
uma leva imensa de intelectuais conservadores, católicos e outros. Então, fechou a fonte. E quarto, o movimento pela democracia, ele também acabou. Acabou na hora que derrubaram o Collor. Né? Foi o canto de cisne. Derrubaram o Collor, daí acabou. Quer dizer, a chamada Operação Mãos Limpas virou a propaganda de sabonete. Né? Então, as duas coisas acabaram. Acabou a massa e acabou a fonte das ideias. O que o PT tem? Ele tem os cargos já conquistados. E esta é a força dele. Nesses cargos, ele paira como um cadáver, mas um cadáver pesadíssimo, cujo peso está nos oprimindo e nos esmagando. Mas eles não têm fontes de autorrenovação. De modo que agora o futuro está com quem está contra eles. Deu para acompanhar o que eu disse? Deu para acompanhar, sim. Sim, claramente. E eu acredito que, realmente, apesar das primeiras aparências, porque, na verdade, o que faz volume em relação à presença deles ainda em algum lugar é a própria mídia, né, que fica, por exemplo, a Folha de São Paulo, eu soube que 95% dos comentários em relação à matéria que eles lançaram era contra a própria Folha. Eles estão virando uma caricatura perante a opinião pública. A Bandeirantes também está virando uma caricatura, toda a grade da programação, com aqueles argentinos que estão lá dentro, que são meio pau-mandado do Dirceu e do Lulinha, que é uma cúpula de argentinos kirchneristas que agora dirige a Bandeirantes e toda aquela grade de programação. Fora aqueles já, os velhos bons, já aquela imprensa totalmente comprada do PT, que é do Nassif, do Paulo Henrique Amorim, aquele pragmatismo político, Diário Centro do Mundo, e Carta Capital, esses aí já perderam a credibilidade já há muito tempo, eles só falam para si próprios, né? Fala, Olavo. Diário do cu do mundo. Diário do cu do mundo. É o centro, né? Vai tomar no centro, né? Faz sentido. E agora, eu sinto isso realmente, que nós estamos num processo em que, agora a gente sai na rua, a gente vê que a população está toda do nosso lado, né, Marcelo? A gente vai para a rua, é um delírio, as pessoas, assim, tanto lá em Brasília, como a gente viu funcionários públicos, todos revoltadíssimos com o governo, mas a população em geral, isso no país todo que a gente anda, a gente vê isso, quer dizer, as aparências estão enganando, que já não estão enganando mais. Você não percebeu isso, Marcelo? Cabe ressaltar na sua fala anterior o seguinte, nós conversamos com praticamente todos os parlamentares de oposição, e todos, inicialmente, agradeceram a nossa presença e se mostraram bem carentes de pessoas que tivessem coragem de estar disposta também a batalharem do lado deles, tá? Então eles estavam assim se sentindo desamparados, porque essa é uma grande diferença que o Partido dos Trabalhadores, aqueles que não trabalham, só nos roubam, começou a fazer e trazer junto com a mídia, parecendo que eles eram muito fortes. E a grande verdade disso tudo é que eles não são fortes. Se não pagar a mortadela e a Dolly, eles não colocam ninguém na rua, essa é a grande verdade, você entendeu? Muito me deixa revoltado quando aquele Stedley fica ameaçando que se tiver oposição ele sai com o MST, que saia, porque a gente, povo brasileiro, nós estamos aqui agora de cara limpa para mostrar para ele que eles não têm força, essa é a grande verdade. Então, a moral muito alta, né? A moral está alta. Assim, Lobão, é o povo, entendeu? É assim, não tem aquele negócio de precisa de ter um partido político. Não, a gente está revoltado, a gente está pagando a conta, sabe? Os nossos filhos, se a gente não fizer nada, for omisso, os nossos filhos vão sofrer com esse futuro inglório que nós estamos vendo aí. Então, o que nós precisamos estar sempre focado e não só ficar pensando numa pauta aqui, outra pauta ali. Nós temos 500 milhões de problemas. Até o dia 22 de dezembro agora, eles vão tentar aprovar tudo quanto é porcaria. Então a gente tem que estar de olho no Congresso. A grande verdade é que
o que nós estávamos fazendo lá depois desse acontecimento? Que 26 assalariados pararam o parlamento em 90 anos de existência. Porque nós resistimos, você entendeu? Na verdade, por exemplo, se 26 pessoas fazem aquele rebucetê todo, agora eu queria falar uma coisa que você me lembrou, que foi o Embaçaí que falou isso, uma gente no gabinete, falou isso para o Olavo, para ver também como é que a distância de Brasília causa isso quando você não tem uma articulação, vamos dizer assim, artificial como o PT tem. Quando nós chegamos lá, ele falou, olha, vocês aqui nos dão muita animação, porque a gente daqui, ele fez uma metáfora futebolística, ele falou assim, olha, nós aqui no Congresso, sem a presença de vocês, parece um time de futebol jogando um campeonato, final de campeonato sem a torcida. Então, a motivação é enorme, e realmente a gente sentiu isso, né, Marcelo? Uma motivação, um entusiasmo, pô, vocês estão aqui, que maravilha, era tudo que a gente precisava, então a gente percebeu que está havendo um communication breakdown, que acredito que a nossa ida ali deu uma liga. Nós estamos com todos os contatos, porque agora a meta, Olavo, isso aqui é uma coisa que eu queria que você analisasse. O fato de não ter havido essa passeata foi aquela deixadinha do pneu, da paradinha, os caras entraram, foram para a rua, mostraram o que estava acontecendo, quer dizer, 79 pessoas, e agora eu vejo a população muito motivada, quer para ir para a rua, a gente tem que bolar novas manifestações. Então, o que eles, parlamentares, nos mostraram através desse entusiasmo, que eles querem muito participar na rua, agora com uma garantia de que aquilo vai continuar firme e forte, de que estão com muito medo da causa da intervenção militar, porque aquilo dá todos eles reclamaram disso, olha, por favor, a gente faz, desde que vocês não tenham nenhum tipo de ligação com a intervenção militar. O que você acha disso, Olavo? Bom, com relação à intervenção militar, é o seguinte, esse movimento todo, ele é uma alternativa a uma intervenção militar. Então, se eles não têm intervenção militar, eles que tratam de ser bonzinho com vocês. É isso? E atender às suas reivindicações. Porque senão o negócio piora, e daí pode ter algum militar decidir botar os tanques na rua. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, existem inúmeros estudos sociológicos, já até antigos, que mostram que a lealdade a um movimento é determinada não pelo que as pessoas ganham com esse movimento, mas pelo que elas dão para ele. Então, se você pega dois movimentos, um das pessoas estão dispostas a dar as cuecas, e o outro das pessoas estão recebendo dinheiro, é o primeiro movimento que vai ganhar, sem a menor sombra de dúvida. É uma questão de tempo. O que o PT pode fazer contra isso, vamos dizer, é fazer o seu cadáver pesar cada vez mais, através de medidas de força. Mas, por enquanto, o que é que eles têm para fazer medidas de força? Tem lá 2 ou 3 guardinhas do Congresso. Né? O pessoal do MST não vai se mobilizar para sair dando tiro em gente na rua. Eles não têm coragem para isso. As polícias não vão obedecer. Se mandar atira no povo, a polícia não vai obedecer. Tá certo? Então, eles estão apavorados, que eles dizem o seguinte, nós perdemos a popularidade, perdemos a força de inspiração, nós só temos agora o oficialismo, eles viraram a elite, eles vieram debaixo do povo, se cristalizaram em cima como elite e começaram a sugar esse povo. Então agora eles só têm os cargos de elite, eles estão por cima, eles são a casca. O conteúdo vivo do país é esse movimento de vocês, não é outro não. Tá entendendo? Então eles têm 1000 razões para estar apavorados. Pior, com todas essas denúncias aparecendo. Agora não dá mais para esconder, isso é a mancha de batom na cueca. Tá entendendo? Todo mundo está sabendo. Até criançada já sabe. Aqui, Dilma meteu a mão na bolsa do povo, arrombou a Petrobras. Eu acho que a expressão Petrobras entrou na cabeça de todos os brasileiros. Porque a Petrobras é um valor nacional. Ninguém pode negar. A Petrobras nasceu de uma campanha popular. Entendeu? A exploração do petróleo no Brasil começou pela pressão popular. Não foi iniciativa de mentes iluminadas, não. Então, a Petrobras ainda tem um valor afetivo para a nação brasileira. Tá, e esses caras estão prostituindo, estão cagando na Petrobras. Tá, então, isso aí não se perdoa. E pior que vem mais coisa ainda. Você sabe que vem mais denúncia pior.
O Petrolão é o maior caso de corrupção da história. E não vem mais ainda, vocês não imaginam. Agora, outro dia, o Bank of America recomendou aos seus investidores, em 2015, esqueçam o Brasil. Isso veio pelo Bank of America, vai vir de outras fontes também. Então, secou a inspiração, secou o entusiasmo popular, secou a fonte das ideias. Agora vai secar o dinheiro também. E quanto tempo eles vão sobreviver nisso? Vão espernear, fazer mil e uma violências, vão xingar todo mundo nazista e não vão conseguir pôr nenhum. Esse negócio de xingar de nazista, não esqueça o seguinte, todos os líderes da Revolução Russa foram fuzilados sob a acusação de ser espiões fascistas. Todos eles, porra. É o carimbo que eles têm. Quer dizer, eles usam, inclusive, a palavra fascismo sem nenhuma referência histórica. Não é um conceito descritivo. Eu sei o que é fascismo, mas eles não sabem, não. Fascismo para eles é que nem xingar a mãe, tá entendendo? É o primeiro xingar. Não fácil para ele poder eliminar o inimigo, né? Claro, é claro, para carimbar para poder matar. E todo mundo sabe que esses caras têm mentalidade assassina. São todos psicopatas. Eu não tenho a menor dúvida. O Lula, um homem que fala aquele negócio de comer cabrita, um que se gaba de ter tentado estuprar o outro na cela, mesmo que não tenha feito. É claro que é um psicopata. O que mais precisa para enxergar isso aí? Mais uns anos atrás, depois da redemocratização, todo mundo começou a achar bonitinho ter um operário analfabeto na presidência. A Veja alisou a cabeça desses caras, a mídia inteira, você está entendendo? O empresariado todo mundo achou bonito para provar que vamos provar que somos uma democracia, vamos pegar um operário analfabeto e botar lá na presidência. É uma noção tosca do que seja a democracia. Né? Mas o pessoal promoveu tudo isso, agora aguenta, porra. Deram muita chance para esse pessoal, abriram muito espaço para eles, e eles só subiram por quê? Nunca houve oposição. Eles arrombaram uma porta aberta. Primeira oposição, quem fez foi vocês. Né? Vocês que criaram esse movimento aí na rua, vocês são a primeira oposição séria que eles enfrentam. E os deputados e senadores que já estavam lá como partido de oposição, quando começou o seu movimento, eu disse, pode deixar que todos os políticos vão vir atrás de vocês. E estão indo. Então vocês são lideranças, vocês estão pautando os políticos. É um negócio absolutamente notável. Né? Então, pela primeira vez, o povo brasileiro está ditando as regras. O que nós queremos é isso, e os políticos têm que vir atrás. Claro que os caras vão usar, os outros caras do lado de lá vão usar tudo quanto é tipo de expediente de gabinete, tudo quanto é escondido, né? Tramóia atrás do pano, eles vão fazer o que eles podem. Mas eu acho que é o seguinte, estão condenados. Seja através do movimento popular, seja através de uma intervenção militar, seja através de uma crise geral, seja através da falta de dinheiro, eles vão cair. Eles não têm como, eles já estão mortos, já estão assim, apenas vivendo sob aparelhos, né? Então agora estão na fase seguinte, vamos escolher quem vai nos enrabar. Desde que os milicos está tudo bem. Eles não têm uma troca militar. O resto pode ir, eles já estão preparados para isto. Agora, o negócio é o seguinte, a hora que eles caírem, gente, eu sei que eles vão cair, isso aí não me preocupa mais, eles vão cair. O negócio é expeli-los da vida pública para sempre, para que nunca mais se levantem, para que sejam apontados na rua, para que aconteça com eles o que aconteceu com o Richard Nixon aqui, que não queriam alugar um apartamento para ele. Fala, não, para você não. É aquele negócio do Enzo Iannacci, no tu não, mas por quê? Por que não? Vocês não podem mais ter chance nunca mais na vida. Vão para não quero que prenda ninguém, que bata ninguém, que mate ninguém, mas expelir da vida pública para sempre. Você vai cuidar da sua vida, abre um posto de gasolina, arruma um emprego de varredor, tá certo? Vai trabalhar num bordel que é mais decente, tá entendendo? Mas vocês não, nunca mais. Nunca mais, é verdade. Eles roubaram tanto, então estão com bastante dinheiro. Mas outro detalhe que é bom deixar bem claro, quando nós fomos na Procuradoria-Geral da República, e também nós fomos no STF, você lembra, Lobão, que o procurador disse para nós que ele estava muito feliz em ver esse levante do povo, porque eles mesmos estavam precisando
dessa força. Então, é assim, a gente tem que deixar muito claro para quem está nos assistindo que cada um tem a sua força. E se cada um fizer o seu papel de comunicar o seu parente, de pelo menos estar na rua, porque as pessoas acham que, por exemplo, nós fazemos manifesto sem violência, sem vandalismo, procuramos sempre respeitar o direito de ir e vir do outro cidadão. Uma coisa muito importante, Marcelo, só para salientar esse fato que você está falando aí, isso a imprensa não fala. Né? Todas as manifestações que aconteceram, não teve uma violência, não teve um espetáculo de vandalismo. Aí, esses aí que eles dizem que é fascista, que é extrema-direita violenta, raivosa, e black blocs. Aí os caras, vem o Caetano Veloso, se veste lá de black bloc, e as pessoas acham bonito aquele tipo de... aplaudam aquele tipo de coisa. Eu queria só salientar isso. Porque, na realidade, Lobão, o PT ele quer implantar na mente das pessoas, porque, veja só, a minha geração foi ensinada, doutrinada a não discutir política, religião e futebol. Tá? Eu tenho 40 anos de idade. Então, isso eu sempre ouvi. E o PT pegou essa parte, agora eles doutrinam as pessoas que ser bandido é uma coisa legal, você entendeu? E você ser um mocinho, você ser a pessoa honesta, não puritano, mas ser honesto, decente, ter os princípios básicos de família, isso já é ultrapassado, isso é coisa de velho, você entendeu? E olha a referência, veja só a referência do PT. Um metalúrgico que nunca trabalhou, ele tem 9 dedos, ele rouba mais do que tem 10, ele não gosta de trabalhar, é cachaceiro, sabe? É um cara que ele se faz de bobo, fala errado para aquele pedreiro ou a dona de casa achar na mente, no subconsciente, que ela também, um dia, ela vai poder ser presidente da República. Só que ele se esquece que esse senhor de 9 dedos vende a alma pro demônio, você entendeu? Então, ele sempre fez com chavos. Quando eu tive com o Hélio Bicudo me explicou, falou, Marcelo, o Lula nunca foi pai dos pobres, ele tenta ser tutelar dos pobres, tá? E ainda colocaram uma terrorista, uma mulher que matou, sequestrou, assassinou, e ainda tem que chamar essa senhora de presidenta, é uma anta, sabe? É uma coisa que a gente não dá, às vezes sobe a revolta, eu tento me controlar, é melhor não subir muito mais, porque pô, a gente não é palhaço. E agora que nós estamos Por falar em assassinato, Marcelo, hoje foi engavetado o caso do Celso Daniel. Você sabia disso, Olavo? Já? Foi engavetado o caso do Celso Daniel hoje. Pelo STF, né? Tudo assim, é tudo jogo de gabinete, é por trás. O alto escalão burocrático maneja tudo, mas é só o que eles têm. Mas ainda vai ser reaberto um dia, isso vai cair, toda essa gente vai cair. Se não cai por dentro, cai por fora, né? Porque agora os americanos... Não palavra a esses caras. Dona Dilma, quando voltar para sua vida privada, ela não vai conseguir uma empregada doméstica. A mulher vai dizer para você, não trabalho não. Não vai conseguir alugar um carro. E tem assim um detalhe, Olavo, o que nos fortalece também é saber que os procuradores da República, o Ministério Público também está feliz de ver esse levante. Então nós temos força e as pessoas precisam se conscientizar dessa força, sabe? Só derruba governo, quem derruba governo é o povo. Porque quando o Olavo é melhor do que eu para contar essa história, em 64, se o povo não tivesse saído às ruas, não teria tido um contragolpe militar. Você entendeu? Eu estive com pessoas que participaram dessa manifestação em 64 e eu quis, pelo menos, entender como que funcionou essa situação. Então, aqui, veja só, nós temos um princípio do que? Vamos derrubar democraticamente. O povo consegue derrubar. Se o povo estiver unido, vai conseguir derrubar qualquer governo, mesmo que ele seja totalmente ditatorial. Isso é fato. E o que eu vejo hoje no PT, Olavo e Lobão, o que eu vejo é que eles estão com medo.
Essa é a grande verdade, porque depois que aconteceu no dia 2 de dezembro de 2014, que foi uma coisa histórica, eu saí depois para ir jantar, era mais ou menos 1h30 da manhã. E eu encontrei com quem? Com o ministro da Justiça, o Cardozão. E ele estava numa mesa lá com 3 chupamanga lá, e eu sentei perto dele. Na hora que ele me viu, ele viu a camisa do impeachment, aí ele já ficou me olhando feio. E os seguranças dele, que deve ser Polícia Federal, ficaram já me rodeando. Eu peguei e fiz um vídeo na hora. Já botei na internet, falei, ó, se acontecer alguma coisa comigo aqui, vocês já sabem quem é. O Cardozão tá ali, ó. E o engraçado é que ele estava acompanhando pela internet. E aí falou mal de mim, falou mal do Lobão. Eles acompanham de perto. Para saber. Detalhe, né, Marcelo? O Cardozão, isso para quem não sabe, o Cardozão estava na Avenida Paulista, panfletando no dia 15 de novembro. Não, ele dia estava 29, lá. né? Dia 29, né? Panfletando, dia 29 de novembro, panfletando, impedindo as pessoas, pessoa a pessoa, pelo amor de Deus, não apareça na passeata. A gente tirou a foto do Cardozão, ridículo, patético. Não, ele teve a coragem, a pachorra de dizer, Olavo, que dentro do PT, a Dilma é mais honesta para as pessoas na Avenida Paulista. Até acredito, é da Dilma para baixo, é da Dilma para pior. Agora, veja uma coisa importante. Não sei se vocês mesmo percebem, mas este que vocês organizaram é o primeiro movimento de rua que se organiza sem estar respaldado em grandes organizações. Não está respaldado em partido, não tem grandes financiadores, não tem entidades estrangeiras, não tem nada. Quer dizer, é o povão mesmo. Isso é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. Se você pegar todas as manifestações populares, ou elas, da nossa história, ou elas foram incentivadas pelo próprio governo, tá certo? Como, vamos dizer, quando teve, no século XIX, teve uma vasta manifestação popular a favor da Guerra do Paraguai, incentivada pelo governo. Depois, todos os outros movimentos. No tempo do Getúlio teve um monte, no tempo do João Goulart teve um monte, tudo incentivado ou por governo, ou por organizações bilionárias, até estrangeiras. Desta vez não teve nada, gente. É o povo mesmo. Isso é um marco na história mental deste país. É um marco absolutamente auspicioso. Isso cria esperança. Fala, peraí, o povo provou que ele é capaz de se organizar e de agir. Né? Como a gente vê aqui nos Estados Unidos, organização espontânea, é um negócio que acontece toda hora. No Brasil é a primeira vez, gente. Então vocês são personagens, vamos dizer, de uma grande mutação histórica que está acontecendo. Isso é sensacional. Olavo, você falou só para dar um adendo do que o professor Olavo falou, que é uma grande verdade, que não tem organização nenhuma por trás, não tem partido político, tanto que eu recolho dinheiro na internet das pessoas do movimento do Revoltados Online que ajudam para a gente poder alugar caminhão de som, para a gente poder fazer todos esses manifestos que nós estamos fazendo, e isso engrandece, porque cada um ali é uma semente que está produzindo bons frutos. Isso nos engrandece. Então, eu durmo com a minha consciência tranquila, porque eu não estou com conchavo nenhum, e o Lobão é prova disso, Olavo. Quando nós fomos tirar a foto com o Aécio Neves, estava o negócio do partido atrás, e eu disse para ele o seguinte: eu não saio com foto de partido, não foi, Lobão? Eu posso até tirar foto com você, com o homem Aécio, mas com partido atrás, sigla de partido, não. Eu não quero, nunca quis. O movimento que nós organizamos, que é o Revoltados Online, atrelado a partido político. Isso é uma coisa que eu nunca quis, e eu acho, assim, isso não significa que eu não vá falar com o político, com o homem, aquela pessoa que realmente... Essa é a união que nós queremos. Que ele também, não adianta fazer vídeo. Você, Olavo, está nos Estados Unidos, mas o parlamentar está aqui, ele foi eleito pelo povo. E não adianta ele fazer vídeo, gente, vai na rua tal dia. Não, o que nós queremos é que ele esteja lá com a gente, para ele ouvir o povo e ele também poder falar. Claro. E todos eles vão ter que ir. O movimento que vocês inauguraram não pode parar mais. É aquele negócio que o Paulo Mercadante me ensinava, que ele aprendeu no Partido Comunista.
Não parar, não precipitar e não retroceder. É esse o segredo do negócio. Né? E como dizia Calvin Coolidge, que dizia, a única coisa que vence chama-se perseverança. Nunca parar, nunca, 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 nunca. Não interessa o tempo que vai levar. Eles vão cair. E nossa imunidade emocional é intensa, sabe, Olavo? E se você não fala de fascista, sabe o que você responde? Fascista é a sua mãe. Pô, assim. Gente, eu queria dizer uma coisa. O Marcelo, Olavo, ele entrou em contato com uma pessoa de Brasília, que é a Beatriz Kisses, né? Que ela, na verdade, a gente combinou de 11h30, mas a gente ficou atrasando, barará, barará. Você podia dar um pequeno briefing aí, Marcelo, sobre a Beatriz Kisses, que ela está aí no stand-by, o Rafa deve estar preparando. Rafa, você prepara aí a Beatriz para entrar, e o Marcelo fala sobre ela um pouco, qual a história, a pequena história, como ela chegou aqui. Na realidade, a doutora Beatriz me procurou no Congresso. Eu não sabia nem que ela era doutora, procuradora, e ela me procurou falando, Marcelo, eu quero fazer parte, eu quero, de alguma forma, eu quero poder ajudar. Aí a gente começou a conversar, e eu nem sabia, eu fiquei sabendo hoje que ela é procuradora do Distrito Federal, desde 1992. Ela é vinda do Rio de Janeiro, e ela está empenhada ao máximo nessa luta. Outro procurador, a doutora Beatriz é da Procuradoria Geral da República. Agora, outro procurador do Ministério Público também me procurou hoje. Ele não está no Hangout hoje, porque acabou a luz, olha só lá, na asa norte, né, o Lobão? Lá na internet, no Congresso Nacional, não pega direito, é o lugar que menos pega a internet. É um absurdo. Porque em Brasília, Olavo, os funcionários públicos estão há 3 meses sem receber salário, os professores estão há 3 meses também sem receber salário, está um caos. Boa noite, doutora Beatriz. Boa noite. Poxa vida, depois dizem que mulher que fala, né? Olha só, em primeiro lugar, uma honra participar. O Lobão eu tenho visto direto aqui no Congresso, já tiramos várias fotos, lembra? Eu sou aquela sua fã, tá lembrado, Lobão? Sim, agora que caiu a ficha, Beatriz, tudo bem, né? Tudo bem. Nós passamos algum tempinho lá dentro daquela sala, no dia da votação, né? Que o Exaustor... Foi lá no restaurante também, né? No restaurante do... Convocado, depois aquele cheque que a Cláudia fez. Pode crer. Mas conte-nos, vai, a gente está curioso para saber das novidades. Caiu a falar por falar em conexão, está em Brasília. Olha só, acho que em Brasília está por aí? Estou aqui. Então, pô, a palavra é sua, por favor. Pensei que já tivesse caído a conexão. Não, eu tô aqui. Tá até chovendo muito, com picos de luz, mas por enquanto ainda tô firme aqui, tô guerreira. Maravilha. Tudo bem? Tudo ótimo. E o Olavo, tá por aí? Tudo bem, prazer em ouvi-la. Ela tá com um delay bem grande. Nós gostaríamos de saber quais são as novidades aí, você do Fórum de Brasília também, quais são as suas expectativas sobre as manifestações populares em Brasília, o que você tem para nos dizer dessas novidades aí? Pois é, hoje tivemos lá na audiência pública sobre as urnas. E realmente foi, assim, a decepção é que não pôde ter nenhum contraponto, porque nem o TSE. Então, tinha apenas a advogada que falou, né, que ela entrou com a... Beatriz, a conexão está muito... Tinha um professor
professor da UNB. E bem... Beatriz, um momentinho só. Eu queria perguntar, Olavo ou Marcelo, que vocês estão... Está completamente picorada a sua voz. Eu queria saber se todos estão vendo a mesma coisa. Não dá para entender absolutamente nada que você está falando. Não dá. Não dá, né? Olavo também não, né? Não, também não. Beatriz, então a conexão sua está muito falha, talvez pela chuva, mas está praticamente impossível decifrar o que você está falando, porque está cortando muito. Não sei se é a conexão daí ou a chuva. É mais fácil, Lobão, eu vou fazer uma reconexão, entendeu? E o Rafael orientar ela aí, deixar todos os programas fechados, para pelo menos ver se melhora a conexão e ela volta com uma nova conexão. Ela dá uma reiniciada aí até no modem dela. Tá? É melhor você dar uma reiniciada, Beatriz, tirar todos os programas para poder botar e aí você volta novamente, porque senão a gente não vai conseguir ouvir o que você está falando, tá ok? Rafael, você puder ajudar a Beatriz aí, dá um help, tá ok? Então, professor Olavo, para continuar, o nosso papel, que é um papel de formiguinha, o senhor tem ajudado muito, nos fortalecido bastante também, com todas as suas falas. Então, é assim, a gente fica feliz de saber que procuradores, que juízes, que advogados, que trabalhador, que policiais estão do nosso lado. Sabe? Então é assim, em todo o manifesto eu sempre digo para as pessoas, não adianta entrar em confronto com policiais, porque eles estão do nosso lado. Em 2012... Marcelo, todos aqueles policiais, todos de tropa de choque que estavam na frente do Congresso, todos falavam, imóveis, falavam assim, olha, nós estamos do lado de vocês, estamos do lado de vocês. Isso aconteceu também na Paulista. Bom, continue. Eu já desativei a câmera para ver se só com o som fica melhor. Está muito melhor. Bem melhor. Bem então, melhor. Pronto. Tá ótimo. Então, eu vou falar aqui sem a câmera mesmo. Então, em primeiro lugar, eu queria falar com o professor Olavo, não sei se ele entendeu quando eu disse, que eu sou cunhada do Miguel Najib, da Escola Sem Partido. E aí ele mandou um abração, ele está nos assistindo. Obrigadão, grande amigo meu. Pois é. E, bem, hoje nós tivemos lá na audiência pública das urnas, e estava bastante cheio o canal. Inclusive, uma coisa bacana é que o professor Pedro Rezende, que falou sobre esse tema da cheio. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eles vêm há anos tentando falar, né, sobre as urnas e nunca ninguém deu atenção. E hoje o auditório lá estava cheio, foi bem bacana. A gente tem aqui a convicção, né, de que houve fraude mesmo nas urnas. E estamos assim, muito motivados a lutar pela democracia representativa, lutar contra todos esses golpes, né, do Foro de São Paulo, todo esse projeto de Foro de São Paulo. Então, nós estamos muito motivados a lutar por isso. Estamos aqui em Brasília, o que é uma grande vantagem, nós estamos pertinho do Congresso. Então, a desvantagem é que é muito difícil da gente entrar, né, assim, por não termos assim, uma projeção nacional, a mídia, no favor. Então, assim, é muito interessante poder contar aí, por exemplo, com o Lobão, né, que é uma pessoa que ajuda a abrir portas também, embora ele também tenha tido dificuldades, né, de entrar. O Marcelo também, que já é uma pessoa que já está bastante conhecida. Então, assim, a gente está se unindo, a gente quer se unir a vocês para que a gente possa se ajudar mutuamente, né, nesse projeto que é o mesmo. A gente está sentindo isso, né, Beatriz? Isso é bom você falar mesmo, porque
essa motivação, eu senti uma alegria muito grande de todo o pessoal que está trabalhando lá em Brasília, né? Isso foi uma coisa que me deixou muito surpreso, sabe? É verdade. E um detalhe maior, assim, que eu fiquei surpreso, é os taxistas. Alô? Oi, voltou? Voltou. Tá tudo. Tá. Então, assim, foi bacana hoje, porque lá na audiência, viu, ô Marcelo, não havia espaço para falar lá na audiência, mas eu fui lá insistir, porque você tinha me dado essa incumbência, né? Eu fui lá, falei com a assessoria do Exalci, conversei com eles, falei que a gente estava te representando, que você não pôde vir de São Paulo, e aí ele disse que ia, então, quebrar o protocolo ali, né, e ia dar a palavra para a gente. Aí a Cláudia se manifestou em nome dos revoltados, e isso foi muito bacana. E a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente, nesse pouco tempo de exposição, a gente já está sentindo uma vontade, assim, uma ganas, né, da parte de quem está no poder, de prejudicar a gente, né, de tentar jogar a nossa imagem, né, assim, na lama mesmo. Então, naquele dia da votação, eu estava lá no Congresso e já saiu em blogs, em imprensa, que eu fui uma das pessoas que atrapalhei, saiu meu nome, meu cargo, dizendo que eu tinha atrapalhado a votação, que eu dei causa à suspensão da votação, que é tremendo absurdo, né? Eu nem estava dentro da galeria, eu estava no Congresso bem quietinha, porque eu estava dentro do Salão Verde, encontrando os parlamentares, então eu não estava me manifestando, só conversando com quem dava. Então, assim, a gente vê que eles jogam muito pesado. Só que nós estamos muito motivados, né? Teve até aquela história de uma senhora que ouviu um absurdo do Quinalha perguntar quanto ela estava ganhando para estar ali. E ela falou que não estava ganhando nada, né? Que ela era uma cidadã e estava lá lutando pela democracia. Mas nós estamos super motivados e precisamos da ajuda de vocês também, viu, Lobão, Marcelo, porque para nos ajudar, né? Eu também estive com o Embaçaí. Amanhã vou ter outra reunião lá no Congresso também. Nós estamos praticamente todos os dias lá dentro, conversando com os parlamentares, acompanhando os projetos. A gente precisa acompanhar os projetos para evitar que tanta coisa ruim aconteça. Nessa parte, Beatriz, eu vou até depois pegar com o professor Olavo algumas artes de guerra, porque nós precisamos fortalecer, sim, em bloco, fortalecer Brasília, fortalecer Rio de Janeiro, fortalecer Minas Gerais, os principais estados, para que se organizem direito e não tenha essa briga de egos. Então, é muito importante que a gente pense num todo e não só numa causa. Isso é o mais importante, porque quando a gente começa a pensar só numa causa, eu defendo isso, mas nós temos milhões de problemas, e aí esquece aquilo, a gente acaba ficando divididos, e essa divisão ela não agrega. O que eu reparei, por exemplo, em Brasília, e o professor Olavo pode comentar sobre isso, é a carência do cidadão e da cidadã em ter uma liderança, em poder, aquela pessoa que mete a cara, aquela pessoa que vai, não tem medo, sabe, não tem rabo preso, não tem telhado de vidro, e essa liderança, sem o que o professor lá falou, sem ter um costa quente também, de ter uma organização, de ter um partido político. É isso que nos fortalece bastante. E aí em Brasília a gente vai conseguir fortalecer. O Lobão, ele tem uma entrada tremenda, todos os parlamentares, ele até se surpreendeu, eu acredito nisso, os parlamentares felizes em vê-lo ali. Alguns parlamentares tinham algumas reticências sobre o Revoltados Online, porque é um nome forte, mas é uma revolta que você traz essa revolta para dentro, sem você trazer violência, sem você trazer vandalismo, você só externa ela e cobra os seus direitos. Essa é a grande verdade. Professor, Oi. O que a gente pode fazer como cidadão comum para que a gente possa congregar mais pessoas? Porque
tem muita gente que bate, que fala, esperneia na internet, mas na hora também de sair na rua, cadê aquele cara? Some, não tira as nádegas do sofá. Bom, isso aí, evidentemente, é sempre difícil. O povo brasileiro não tem prática disso. Só a militância, durante muito tempo, só a militância treinada do PT teve isso, e o pessoal está aprendendo agora. Agora, eu acho que nós temos que animar as pessoas, mostrar que elas são fortes, que elas não têm nada a temer. Do outro lado, está muito fraco, e todos esses artifícios que eles estão tramando por cima são a prova da fraqueza. E você vê, o PT veio de baixo com gente que dava dinheiro para o partido. O sujeito pagava 10, 20, 30, 40% do seu salário para manter o partido. Agora inverteu. O partido que paga. E isso é um sinal de fraqueza total, é o começo do fim. Agora, esse movimento de vocês, não, o pessoal está disposto a dar dinheiro, a dar seu tempo, a dar sua energia, a dar sua vida. Vai ter cada vez mais gente. Não se preocupe que isso vai aumentar. É só não parar. Não parem de bater. Agora, um item importante é o seguinte, é o combate no exterior. Só uma forcinha aprontando de fazer uma reunião aqui no dia 15, é essencial. Porque no mundo inteiro tem gente revoltada com o governo brasileiro. Tem aquele sheik lá acho que do Dubai, sei lá, perdeu um montão de dinheiro com essa coisa da Petrobras, já está louco da vida. Tem muita gente que está louco da vida. Tá certo? E essa pressão internacional, isso derruba o governo. E se fechar... Tem os japoneses também, né? Tem os japoneses, os sheiks árabes, tem os americanos, tem os fundos de pensão, de aposentadoria dos Estados Unidos, estão levando dinheiro lá dos aposentados americanos, quer dizer, a coisa está muito séria por ali, né? Se não for por dentro, é por fora. Então tem que fechar a torneira do dinheiro, tá entendendo? E sem dinheiro esses caras não vão para frente. Por que não estão pagando funcionário? Acho que não estão pagando nem os militantes do PT, estão dando cana em todo mundo. Não tem nem mortadela na rua mais. Nem mortadela. É isso que eu ia falar, não tem mortadela e dólar e eles não saem na rua. Então, aí mostra-se a questão que o senhor falou, professor. O PT, ele só consegue mobilizar as pessoas pagando. Tá? Nós tivemos relatos na época da eleição que o MST chegava de ônibus, aquela rapaziada que não gosta de trabalhar, tudo cheio de nota de R$100 no bolso. Isso, cidades do interior de Recife, Amazonas e assim por diante. Então, tudo leva a crer que agora, parando um pouquinho do dinheiro, eles vão perder muita força. E eu acredito que a força vai vir de fora para dentro. Porque a hora que acabar o dinheiro... O que aconteceu nesses últimos anos? Eu comecei a falar do Foro de São Paulo 20 anos atrás. Todo mundo dizia que era louco, mas completamente doido. Lelé da Cuca. Muito bem. Agora a gente vê, apareceu a foto do Aécio Neves discursando e atrás dele o cartaz fora foro. Só isso, nós já arrombamos o muro de silêncio que eles fizeram, já está arrombado. Agora ninguém não levanta mais, não. Quer dizer, tudo está aparecendo. E como é aquilo que está na Bíblia. No fim, a loucura deles vai ser visível aos olhos de todos. O comportamento desse pessoal psicopático, eu acho que todo mundo já sabe. Até a palavra psicopata já se espalhou, todo mundo usa agora. Por que é que não sabe? Dilma é psicopata, o Lula é psicopata, Maria do Rosário é psicopata, Jandira Fecali é psicopata, né? Renan Caralheiros é psicopata. Então, quem é que não sabe? Pô? Então, toda gente tem consciência moral alguma. Pessoas perigosas mesmo, que têm que ser removidas. Não é do poder, tem que ser removido da vida pública para sempre. Você vai cuidar da sua vida, rapaz. Eu botei de novo. Mas uma coisa bacana, viu, professor, que eu noto é que pela primeira vez as pessoas estão indo para a rua e estão indo alegres. Hoje teve uma faxina, um faxinaço na Petrobras. Aqui em Brasília, em São Paulo não sei, mas teve no Rio. Então, assim, as pessoas estão indo, sabe? Mesmo que sejam poucas pessoas, não importa, as pessoas estão indo, assim, com entusiasmo, com a alma lavada, sabe? Porque estão acreditando mesmo
nessa causa, nessa luta. Está todo mundo entusiasmado com isso. Nós temos aqui vários grupos, tem o nosso grupo do Foro de Brasília, nós estamos aqui também, tem o Brava Gente Brasileira, de um outro colega, que está sempre junto com a gente nos movimentos, e sempre assim, incentivando as pessoas a irem para as ruas, a participarem. E essa participação está sendo espontânea, alegre, é isso que eu noto, as pessoas estão felizes. Saudável. É uma coisa muito, muito saudável. O povo brasileiro está dando uma demonstração de que ele não foi infectado pelo mal que tomou conta de toda a política, de todo o pessoal de cima. O povo ainda está saudável, ainda entende, consegue discernir as coisas. O que fizeram, confundir a cabeça do povo nesses últimos 20 anos, é assim, o sujeito tem aquela conduta maligna, fecal, na frente de todo mundo, para já confundir todo mundo. E até do aspecto estético, você nos impor, né, criaturas, assim como, vamos dizer, se olha a cara do Lula, ele não tem figura de presidente, nem de clube de futebol. Nos impuseram esse cara, você está entendendo? De várzea. Nem time de futebol de várzea. Nos impõem uns tipos, né? Essa Maria do Rosário, se eu escuto essa mulher falar, é claro que ela é histérica, pô. Olha, eu nunca uso esses termos, psicopata, o histérico, o doente mental, como mero xingamento. Não, eu estou usando como descrição objetiva. E se for preciso, eu digo, meu filho, vamos fazer um exame neurológico em você, porque hoje tem critérios objetivos para ver isso. E vai se comprovar que tu é um psicopata mesmo. Eu não acho que Maria do Rosário seja psicopata, essa é histérica. Jandira Fecali também é psicopata, é histérica. O psicopata é o sujeito que não tem consciência moral. E aquele negócio do Dr. Lobachevsky no livro Por Neurologia. Quando uma elite de psicopatas toma conta do poder, ela se cerca de uma multidão de apoiadores e adeptos que não são psicopatas, mas, de tanto mentir em favor do chefe, acaba desenvolvendo a sintomatologia histérica. O que é o histérico? É um negro que não acredita no que ele vê, mas acredita no que ele ouve da sua própria boca. Ele fala, vive de autopersuasão. E aí consegue inverter as coisas completamente. Né? Como aconteceu nesse caso aí do Bolsonaro. A mulher chega lá e diz para o sujeito, imputa um crime ao cara, porra. Né? E ele responde com uma piadinha, e quem é o monstro? É ele. A piadinha é de muito mau gosto, diga-se de passagem. Mas ele não foi ofensivo para ela, 1/1000 do que ela foi para ele. Então o pessoal consegue... Essa cortina de fumaça lá, que é muito interessante. A cagada, vê uma cagada horrorosa, e o outro faz uma cagada, média, a cagada preponderante fica a cagada menor. Um cocô de vaca e um cocô de passarinho, meu Deus do céu. Não dá para comparar. Mas aí é a imprensa que é culpada, porque a imprensa... por exemplo, na hora que aquela senhora, Dona Ruth, estava tomando a gravata daquele segurança e foi com truculência, a Maria do Rosário estava dando risada. Quer dizer, bater numa senhora de 79 anos pode, agredir pode. É bonito. Isso é fato. É bonito. Agora, ela crime hediondo, né? Então... A comissão de ética hoje entrou com um pedido de cassação do Bolsonaro. Vocês estão sabendo disso? Sabemos. O erro, de quem foi o erro? O erro foi do outro lado, que não pediu a cassação da Maria do Rosário antes. Tem que ter metido um processo e pedido a cassação antes. Ora, mas já tem petição aí com várias assinaturas pedindo a cassação da Maria do Rosário também. É porque o outro lado tem mais rápido. Só apanha. É assim, a divisão do trabalho. Um só bate e o outro só apanha. Vamos fazer o contrário? Os dois batem, os dois apanham? Daí vamos ver quem ganha. Agora, se um não faz nada, então só vai apanhar. Mas parece que todo esse pessoal liberal, conservador, etc., já fez opção preferencial por apanhar. Faz tempo que eles decidiram isso. É um espírito de profundo derrotismo que vem do quê? Hoje mesmo eu escrevi sobre isso no Facebook. É muito fácil o neguinho que foi esquerdista dizer assim, agora eu sou liberal, agora eu sou conservador, passei para a direita, me converti para a direita. Viu? O difícil não é isso, é fácil. Isso hoje em dia até dá ibope. O difícil é você examinar a sua alma para ver todos os maus hábitos interiores enterrados lá no fundo que a ideologia esquerdista meteu em você e ir tirando um por um. Isso o pessoal não quer fazer. Então, na hora H, o sujeito que é liberal conservador, ele vai ceder. Ele tem aquele fundo falso que na hora H cede e faz o que os caras querem. Então, veja, tudo que eu escrevi,
tudo que eu ensinei é para limpar, não é para fazer as pessoas passar para a direita. Eu não estou aqui para isso. Eu estou para restaurar o senso de orientação que a ideologia comunista tirou da cabeça deles. Depois, não sai nem com criolina, viu, Olavo? Acho que isso não sai nem com criolina, é difícil. É difícil, eu estou falando, para mim levou 30 anos. Agora, tudo que eu escrevi foi para abreviar essa coisa. Mas não adianta o cara ler um artiguinho ou outro. Eu digo, não, meu filho, você tem que ler tudo e fazer o meu curso e aprender comigo, daí você se livra disso. Não é um trabalho fácil. Eu estou falando, para mim, foi uma espécie de uma psicanálise de 30 anos. Tá certo? Mas, professor, você falou uma coisa certa. O erro foi não ter, na época, ter processado a Maria do Rosário. Por isso que eu sempre digo, nós temos que também trabalhar com um tripé. Uma comunicação universal, aproveitar a tecnologia e dentro da lei, no jurídico. Tudo que a gente... Os passos que nós vamos ter que tomar é sempre estar calçado no jurídico e também bater nesses caras desse jeito. Dia 23 eu tenho uma gravação com o Dr. Ives Ganda Martins, que, queira ou não, é o nosso guru, qualquer coisa eu sempre pergunto para ele, e eu tenho procurado sempre os advogados, pedindo para os advogados trazer essa união, porque é inadmissível ver a OAB tão omissa, tão a favor dessas palhaçadas que nós... Ela está parcial, ela não está omissa, ela está parcial, né? Só que pro outro lado. Eu queria fazer uma pergunta para a Beatriz, uma coisa que eu acho importante, Marcelo, desculpa eu te interromper, mas eu acho que vai ser muito importante, que justamente sobre aquela sessão, se a gente está falando sobre cassação, etc. e tal. Beatriz, você como uma pessoa da lei, eu queria perguntar o seguinte, o que aconteceu lá na sessão do dia 2 de dezembro, aquela pancadaria, todo mundo levando choque, os deputados escarnecendo, os senadores escarnecendo, as pessoas apanhando, isso não é quebra de decoro parlamentar? Eu acredito de anular a sessão. Mas o DEM entrou com uma ação no Supremo. Eu sei, eu estou perguntando isso porque nós estamos falando. Até agora não conseguiu nada. Então, assim... nós pedimos também, cada um de nós entramos no Supremo, o Marcelo, eu, mais um outro amigo, cada um com um mandado de segurança também para impugnar. É claro que ele foi negado, mas eu acho que é uma coisa didática que você fala isso. Internacional. Está na hora de começar a apelar para o Tribunal Internacional e para a opinião pública internacional. Isso. Olavo, você falou tudo agora, que é o que nós já estávamos pensando. Se não resolve por aqui, a gente vai para... Imprensa internacional de divulgar isso que está acontecendo. Imprensa internacional e também, veja só, o Brasil ele tem deveres internacionais, tanto o Tratado de Haia, como junto ao Conselho Nacional de Segurança, da ONU. Então, a gente tem que estimular o cidadão que não tem essa experiência, é o que nós estamos fazendo, a começar a pleitear os seus direitos. Se não resolve por aqui, vai resolver lá de fora. É isso que vai acontecer. Então, o Olavo falou tudo. É uma coisa que eu tenho falado bastante com os advogados, e é onde a gente... Veja só, a gente abriu um site, Olavo, que chama-se www.fraudenasunas.com e www.verdadeincomoda.com.br. Para o cidadão que se sentiu lesado, assinar um impeachment de Dilma Rousseff e de seu vice, e também sobre as fraudes nas urnas eletrônicas. Esses sites eles são criptografados, estão num banco de dados fora do Brasil, que o governo brasileiro não vai conseguir quebrar, e a nossa intenção é essa: se a gente não conseguir resolver por aqui, é levar isso para fora, junto ao Tratado de Haia, na Suíça. Nessa questão das urnas, tem dois termos que precisam ser repetidos, martelados e remartelados. O primeiro é apuração secreta. Apuração secreta é coisa da União Soviética. Basta a apuração ser secreta para a eleição ser totalmente inválida, mesmo que não se roubasse um voto. Em segundo lugar, tem que usar o termo Smartmatic, que é essa empresa criminosa que já está acusada no mundo inteiro, já está mais suja que pau de galinheiro, tá certo? E que os americanos já conhecem. Eles já sabem o que é Smartmatic, você não precisa explicar muito, não, eles já conhecem de velhos carnavais.
Isso foi muito falado hoje lá na audiência pública, viu? Foi muito tratado esse assunto, bastante mesmo. E o acionista principal da Smartmatic é o governo da Venezuela, meu Deus do céu. É uma coisa que foi inventada pelo Serviço Secreto Cubano e o dinheiro é do governo da Venezuela. Como se pode confiar numa porcaria dessa? Na passeata do dia 29, teve um senhor que eu não me recordo o nome, que é técnico nessa parte, e ele levou alguns relatórios, e eu deixei ele subir em cima do caminhão para apresentar lá, não sei se o Lobão chegou a ver, mas ele pegou os dados da Smartmatic, da apuração da Venezuela e da apuração do Brasil, e eles são praticamente iguais na hora que dá aquela oscilação e a hora que muda o resultado. Então, a fraude é bem parecida, é muito igual o negócio. Na cara. São todos iguais, né? Fraude. Mesmo sem que não tivesse havido nenhuma fraude, uma apuração não pode ser secreta, porque isto era um dos princípios fundamentais da eleição democrática, que é a transparência. Não tem transparência nenhuma, totalmente opaco. Na realidade, o nosso jurídico aqui, o Olavo, já tinha apurado, porque, veja só, por que a gente pode pedir anulação das eleições? As urnas eletrônicas, elas têm uma validade de 10 anos, tá? E essas daí que foram usadas, a mais novinha tinha 18. Então, porque a gente foi olhar todas as licitações de compra das urnas e tudo mais. Então, a fraude, as provas são cabais, isso é fato. Mas aí a gente esbarra sempre no judiciário, né? Porque você vai pedir para o advogado do PT anular a eleição, o Toffoli. Não tem importância. Pede. Se ele vai dar uma sentença contrária. Isso é documento. Não, isso que a gente está fazendo. Por isso que a gente está colhendo. Não importa perder o processo, importa que o processo exista. É isso que as pessoas precisam entender. Então, o senhor falou tudo agora. Mesmo que a gente perca, parecemos que estamos derrotados, mas nós estamos calçados com documento, porque na hora que você for para uma corte internacional, e por isso que o Capriles não conseguiu ter um resultado lá fora, porque ele não tinha documentos. Então, as pessoas precisam entender que a gente está bem calçado, e a gente está fazendo a coisa aqui, por exemplo, se a gente não tiver documento e não entrar no TSE e o advogado do PT não der mesmo que ele dê não seja favorável, nós estamos com aquele documento e mostrando que, olha, estamos tentando todas as instâncias democráticas aqui no nosso país. É isso que as pessoas precisam entender. E as pessoas não podem achar que pular barreira, e aí nós vamos entrar num diálogo que está sendo muito pautado na internet, que é intervenção militar. Gente, pelo menos deixe a gente tentar todos os lados democráticos. Eu estou falando o seguinte: primeiro, você não precisa ficar clamando para as Forças Armadas cumprir os seus deveres. Isso nunca vi na vida. Você não pede para um médico, clama para um médico para cumprir o dever dele. Tá? Então, é isso que tem que ser feito. Então, deixa o povo fazer todos os atos democráticos. Vamos perder as batalhas? Vamos, mas não vamos perder a guerra. Isso. Porque nós temos outros caminhos a seguir que é fora do país. Porque o Brasil tem regimentos e ele tem que seguir regra lá fora. Porque senão toma cerceamento. Ou estou errado, lá? Sabe uma coisa que eu acho interessante também? Que eles estão fazendo muitas ações ao mesmo tempo, que estão mexendo com muitas pessoas. Então, essa comissão da verdade aí, essa omissão da verdade, ela mexeu com os brios dos militares. E agora eles já estão se manifestando, eles estão fazendo notas de repúdio. Ou eles fizeram, o STM, o Superior Tribunal Militar, ele lançou uma nota de repúdio. Ele estava quieto lá, ele lançou uma nota de repúdio. Os militares também da Marinha, né, lançaram outra nota de repúdio. Então, eles estão fazendo são tantas frentes, que eles vão conseguir mobilizar realmente a sociedade contra eles. Porque eles não se satisfazem, eles não ficam satisfeitos com mexer com um ou outro. Eu compreendo, Beatriz, eu acho que você está correta, mas o que acontece é o seguinte:
A gente tem que ter prudência como povo. Eu estou dizendo como povo, como cidadão comum. Eu concordo, eu estou dizendo que o PT, eles ficam provocando cada vez mais, eles vão dando corda para eles mesmos se enforcarem com essas ações que eles vão fazendo. Porque o que eu vejo hoje, é uma estratégia do PT, tá? É uma estratégia do PT. O que eu estou vendo hoje é que eles querem, eles já viram que se você forçar a uma situação, o Lobão caiu ou o Lobão está aí? Não, o Lobão saiu, né? Deu uma volta. Se você forçar, viu, Olavo, uma situação de ficar clamando, meia dúzia de pessoas, de ficar clamando intervenção militar, fortalece, quem ou não, olha que engraçado, fortalece o PT, isso. E por isso... Clamar por intervenção militar é denunciá-la antecipadamente. Exatamente. Intervenção militar é um negócio que requer algum segredo, né? Algum sigilo. Então, eu não sei se os militares estão tramando alguma coisa, eu acho que não. Mas se estiverem, não vão fazer barulho para atrapalhar eles. Deixa eles fazer o que tem que fazer, pô. Né? Vão fazer a nossa parte, eles fazem a deles. Né? Exatamente. Eu vi um vídeo... E eu vi um vídeo hoje, professor, do general Paulo Chagas, dizendo que ele apoia o impeachment. É um posicionamento dele. Ele apoia toda manifestação democrática que seja sem vandalismo e sem violência. Isso. Então, se a gente não passar por esse estágio, o povo, tá? Eu não sou contra ninguém, pelo contrário, eu sou a favor da união. Tá? Mas nós temos que ter um foco e passar essas questões democráticas. Aí falam assim, mas se a Dilma cair, entra o Temer. Mas se eu não sei o quê. Gente, o que a gente precisa é fazer uma faxina geral. Isso é fato. Tá? Mas só com o levante do povo. Se o povo não se levanta, não dá para limpar. Em 2013, não invadiram lá o Congresso, não botaram 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas, é desse jeito que a gente faz, porque o político, hoje, que está mandando no nosso país, ele se diz o seguinte, tem uma frase de Jane Sharp que diz o seguinte, o ditador nunca é tão forte quanto ele imagina ser, e o povo nunca é tão fraco quanto ele pensa ser. Tá? Então eu vejo... Eu ouço demais essas coisas de que não adianta você fazer isso porque eles aparelharam as instituições. Pronto, matou a charada, professor Olavo de Carvalho. Pegue o documento, mesmo que seja um documento negativado, mas pegue, porque você está documentado, porque se você precisar ir para o Conselho Internacional, você já está com aquele documento. É o que não aconteceu com o Capriles na Venezuela. Então isso acho que sana muitas dúvidas para as pessoas entenderem por que a gente está batendo na tecla. Vamos passar as instâncias democráticas. Entendeu? Eu sempre soube. Não interessa se você perde o processo, interessa que o processo exista. Porque vai documentando. Os documentos que serviram para um processo servem para outro. Isso é importante. Então, já essa dúvida acho que foi esclarecida para mostrar, porque, professor, as pessoas precisam entender que o PT ele fez um planejamento para essa ditadura que eles estão colocando, esse socialismo com esse comunismo. Eles fizeram um planejamento. Então, eles não vieram aleatoriamente. Tá? E a gente não vai conseguir tirar esses caras do dia para a noite. Eles não querem largar o osso ou querem? Não, isso pode demorar, mas não importa o quanto vai demorar, eles vão cair. Agora, tem um detalhe que eu queria dizer. É o seguinte, às vezes tem pessoas insignificantes do lado deles que dizem coisas como, por exemplo, tem uma moça que diz todo mundo que está apoiando o Bolsonaro devia ser estuprado por ele. E esses casos pequenos não é para deixar barato, não, tem que processar um por um. Quanto mais insignificante for o neguinho, mais importante ele é. A mulher falou isso, ela tem que ir pra cadeia, filha da puta, porque falou isso. Né? Ela acha, não, eu disse que... barbaridades, Olavo. Tem agora, assim, hoje a pessoa falou assim, o Lobão estuprou a própria mãe. E a coisa está chegando nesse nível, né? Não foi a minha, foi a sua. Então isso é muito importante para quem não está nos ouvindo agora nesse exato momento, e repasse isso para as pessoas.
tá? O fato de você processar... Olavo, já que você citou essa parte, eu estou sendo acusado que eu sou condenado de tráfico de drogas por uma pessoa que... falou. Não perdoa, não deixa passar nada. Se disser, mas esse é um Zé Mané insignificante, ótimo, é esse mesmo. Esses casos têm que ser acumulados. A hora que tiver 100 desses neguinhos na cadeia, os outros param. E outra coisa, gente, essa acusação do Marcelo, isso você tem que mostrar porque é importante, Marcelo. Saiu na revista da Sociedade Militar, foi um artigo absolutamente revelador e, a seu favor, foi muito honesto, desmentindo tudo, e você podia pegar isso e dar mais publicidade a isso, né? E agora, às vezes, tem que processar os caras, um por um. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quanto mais insignificante for o cara, melhor. E ninguém vai defendê-lo, né? Então o cara é um bobão lá sozinho que se mete a puxar a briga, então você vai se ferrar. Você quer se sacrificar pelos comunistas, pelos ladrões? Muito bem, você vai ser sacrificado, sim. Um por um. Isso é muito importante, gente. A esquerda sempre soube disso. A esquerda não perdoa nada. Qualquer que fala, eles vêm em cima com o processo. O professor Olavo falou novamente, para que você que está assistindo não entenda. A esquerda não perdoa. Foram acusar o Aécio Neves, eu não sei qual que é a acusação, mas o que o PT tá pedindo para os seus militantes? Que cada um entre com uma ação contra o Aécio Neves. Aquele que está lá, o militante, entre com uma ação. Pegue seu advogado e entre com uma ação. Quer dizer... Isso aí... fácil assim, é? Agora só pagando eles vão fazer o processo. Nós não vamos pagar ninguém. Nós temos aqui apelar, as pessoas falam, o sujeito falou mal de você, processa. Mentiu contra você, processa. Sobretudo se atribuir o crime. Para mim, que estou aqui nos Estados Unidos, está difícil processar qualquer um. Eu não tenho um advogado que me represente no Brasil. Muitos se oferecem, mas depois acabam pulando fora. Mas quem está aí tem que fazer isso de qualquer jeito. Não, mas aqui a gente, graças a Deus, está bem calçado aqui. Então eu estou pedindo todos os dias para os advogados, aquele advogado que quer participar dessa causa, que entre em contato, mande o seu número da OAB para a gente dar uma analisada. Porque... Esse é um trabalho de formiguinha e nós temos que começar por combater as formiguinhas. Exatamente. Exatamente. Paulo Giraldelli, essa dona socialista Morena, são esses caras, tá certo, que vão nos dar a vitória. A hora que tiver 100 desses na cadeia, tá certo, ou tendo que pagar a indenização, acaba essa brincadeira. É o que eu sempre disse pro pessoal de Forças Armadas. Fala, quando mentirem contra as Forças Armadas, vocês metam um processo. Se você condenar 5, os outros param. Acabou a brincadeira. Eles podiam ter acabado já 20 anos atrás. Tá certo? Mas deixaram passar. Sempre aquela ideia, não, isso vai passar sozinho, o tempo... Vocês não conhecem, e tem a expressão do Trotsky, o longo braço da Revolução Comunista. O braço é longo, pode passar o tempo que for, eles vão ir atrás de você. Eles não perdoam jamais. Pode passar 100 anos. O neto do neto do neto vai procurar você. Então, tem que devolver na mesma moeda. Exatamente. Para deixar uma coisa muito bem clara, falando Marcelo Reis, não tenho nada contra os militares, tá? Eu só estou focado nesse exato momento na causa democrática, tá? Então, por isso que eu acabei também tomando um monte de porrada das pessoas que ficavam gritando aí essa parte de intervencionismo, os intervencionistas. Eu acredito que ainda não vão me tirar da cabeça. Eu não preciso clamar para Forças Armadas para eles tomarem uma atitude. E se eles estiverem tomando qualquer atitude, se clamando, se atrapalha eles, entendeu? Então, eu estou pensando do lado do povo, que a gente conseguir, unidos, o professor Olavo de Carvalho fazendo esse trabalho de formiguinha, porque eu estava em Brasília e muitos professores, isso eu preciso falar, vieram conversar comigo, dizendo, eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho. Então, isso também engrandece. Quando a pessoa já chega e já fala que é aluno do professor Olavo de Carvalho, a gente já sabe que, o cara, bobo ele não é, ele está vendo a coisa acontecer, por isso que ele estava lá. Então, muitos dos seus alunos, das pessoas que estavam lá, eram seus alunos. Então, isso fortalece, que é o trabalho de formiguinha que vem fazendo.
E assim, eu quero agradecer, porque eu não tive a oportunidade, de agradecer a atitude do Lobão, de ter saído do seu aconchego, ninguém pediu para ele sair, ninguém chamou ele, e ele viu que a gente estava passando e só fortaleceu. Então eu quero agradecer publicamente, porque ele tomou essa atitude, ele está tomando porrada pra caramba também, e assim, lógico, quem se levanta, um artista, por exemplo, tem algum outro artista fazendo isso? Não, a gente só vê artista esquerdoide lá, o cara que fica tomando chazinho lá francês e preocupado com a Lei Rouanet. Tá? Essa é a grande verdade. Um momento só, eu posso te dizer uma coisa, Marcelo. Eu tive um jantar ontem com meu querido amigo Roberto Mello, advogado, presidente da Abramos, e também tem várias entradas com o PSDB, sobre essa coisa dos artistas. Eu tenho certeza, e isso agora eu acho que para a nossa reta final agora é muito importante para alinhavar. A gente vai pegar todo esse movimento popular que está nascendo, a gente alinhavou agora os parlamentares, e agora a gente vai alinhavar os artistas também. Eu acho que eu presinto que nós vamos pegar vários artistas que estão aí na boca para poder sair, sabe? E aí seria, assim, realmente o plano magistral para que a gente fizesse as manifestações do ano que vem. Como nós percebemos lá, você viu, a gente ouviu do Caiado, ouviu do Ibaçaí, do próprio Aécio, do Álvaro Dias, a gente precisa de pegar esses caras da oposição, eles fazerem uma agenda, de oferecer 2, 3 datas para eles, e eles fecharem com a gente, para saírem com a gente na rua. A gente também vai conseguir fechar, eu te garanto, que artistas de peso irão para a rua também. Você pode estar certo disso. Agora, apenas um parênteses, antes de terminar isso, estão perguntando por que nós acabamos adiando a passeata. Eu vou deixar em linhas bastante sintéticas o seguinte: a gente sabia que o PT ia sair com a passeata. A gente sabia que o PT se estabacar com a passeata. Então a gente deu aquela paradinha do pênalti, a gente deixou eles passarem para eles terem a vitrine toda da derrota, sem que houvesse a menor interferência da nossa parte. Perfeito. Essa é a explicação mais básica da gente. Perfeita, perfeita. Ninguém pode criticar vocês por isso. Eu quero dizer uma coisa. Os artistas que não apoiarem vocês serão passados para trás e você jogar na lata do lixo. Já está acontecendo com o pessoal do CQC, que está indo para o buraco. E está acontecendo com o Jô Soares, que o Danilo Gentili toda semana dá um baile nele, deixa o cara para trás. Esses caras são lanterna do Ibope, todos eles estão lanterna do Ibope. O CQC, o Rafinha Bastos, está todo mundo na lanterna. Até hoje foi, olha, ser esquerdista foi gratuito ou rendeu. Agora vai custar caro. Boa. Vai sair eu acredito o seguinte: a internet tem feito esses feitos maravilhosos. Além dos artistas, eu estou muito feliz de ver os procuradores, os advogados, pessoas do meio jurídico, juízes que entraram em contato comigo, dando sua solidariedade pela coragem que a gente também... Porque não é fácil, viu, Olavo, enfrentar esses caras também, porque esses caras são rasteiros, viu? É tudo rato. Eles têm um rabo grande, viu? É tudo rato. É ameaça todo dia... cada hora é uma coisa que aparece, na rua nego já se hostilizando, mas eu fico feliz que, fora isso, é muito mais gente agradecendo e falando: vai que eu tô contigo, vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. É um jargão que a gente usa. Juntos somos mais fortes e com Deus à nossa frente nós somos imbatíveis. Isso mesmo. Vamos em frente. Bom, meus amigos, eu acho que é o seguinte: nós estamos chegando já a 2 horas de hangout. Eu queria passar a palavra para vocês, começando pela Beatriz, depois o Olavo, o Marcelo, e para a gente mostrar, olha, o ano que vem está assim, nós vamos ter que vir com passeatas no Brasil inteiro. Essa é a nossa meta, sair na rua, todo mundo. A Beatriz também, além da Procuradoria, ela faz parte de um movimento em Brasília que está sentindo, que já botou um monte de gente lá dentro, mas está sentindo agora uma falta de um combustível para botar a rapaziada na rua. Beatriz, o que você tem a nos dizer sobre os próximos
meses, esse próximo ano aí, que nós temos que botar o pessoal na rua? É isso, nós estamos começando projetos aqui em Brasília, unindo pessoas muito motivadas, advogados, servidores públicos, promotores, procuradores, pessoas aposentadas e jovens estudantes, porque nós precisamos deles, porque também dispõem de tempo, para que a gente possa estar mesmo assim, infiltrados dentro do Congresso Nacional, que a gente possa acompanhar os projetos, que a gente faça um trabalho incansável mesmo. Porque o Embaçaí, ele falou para a gente na semana passada, que ele disse que ia fazer uma comparação do político com o jogador de futebol. Ele disse que o jogador de futebol joga muito melhor quando tem torcida. E ele falou que o político também gosta de ter as pessoas ali perto, cobrando, acompanhando. Então, nós estamos com essa disposição, tá? A gente tem que fazer os dois lados. O lado de ir para a rua, de se manifestar, de levar cartaz, mostrar, né, assim, porque isso assusta o político, ver a gente lá na rua, mobilizado. E fazer o outro lado, que é por trás dos bastidores, entrando com as ações, as medidas, conversando. Então, assim, nos próximos meses, esse ano inteiro, o próximo ano, né, a nossa ideia é estar arregimentando pessoas, estamos abertos com os nossos grupos para que as pessoas se cheguem, porque juntos, realmente, como diz Marcelo, juntos somos mais fortes, né? A união faz a força e nós estamos aqui toda disposição para isso. E contamos, Lobão, também com você aqui perto da gente, porque vocês estão aí, São Paulo, Rio, quando nós estamos aqui em Brasília, é fácil para a gente, todo dia a gente está lá no Congresso, então a gente quer estar junto, né, e marcando o passo mesmo. Beatriz, aqui eu estou vendo aqui no Twitter, está todo mundo perguntando qual é o Twitter da Beatriz, qual é o Twitter da Beatriz? É Beatriz Kisses, K-I-C-I-S. Arroba Beatriz Kisses, né? Kisses, K-I-C-I-S, não é de beijos não, tá? Certo. Bom, então, Marcelo, dá a sua fala sobre os movimentos, você queria falar sobre os movimentos que estão se aglutinando com o seu, várias outras vertentes, está todo mundo, parece que está havendo uma harmonização maior, e suas últimas palavras, depois eu passo para o Olavo. Bom, nós temos já estamos fazendo uma agenda, Lobão, bem pautada, assim, continuando na mesma linha, de final de semana, para não atrapalhar e não criar uma antipatia a esse movimento, e sempre a cada 15 dias também, porque nós precisamos de tempo para poder fazer todas essas articulações. Então a gente está preparando uma agenda para mandar para os parlamentares, para que eles possam alinhavar junto com a agenda deles, junto também com procuradores, juízes, promotores, todas as pessoas do bem que queiram ver um país melhor. E nós não vamos mudar a estratégia nenhuma, estão incessantemente pedindo para a gente fazer manifesto de dia de semana, à noite. Não, nós fizemos isso em 2012 e aconteceu o que aconteceu, depois aconteceu 2013, aí vieram aqueles black bloc, que eu falo que é os black bosta, abriram a página deles, falaram que era guerra contra revoltados online. Então, definitivamente, os nossos manifestos, por enquanto, vai continuar de final de semana, para não atrapalhar tanto a vida do cidadão que trabalha, porque esse é o nosso público, pessoas que trabalham, não vagabundos que ficam aí fazendo invasão de terra, de prédio. E nós vamos continuar nesse horário para que acabe o manifesto antes de escurecer, porque à noite é que eles gostam de agir, porque eles não gostam de mostrar a cara. E a gente está, principalmente aqui em São Paulo, nós temos um alinhamento muito grande com a Polícia Militar, e a Polícia Militar sempre acompanhando tudo, monitorando tudo. Então, sobre o recuo do manifesto do dia 13, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: se houve o recuo é porque teve uma estratégia, tá? Para esse recuo. Recuar para avançar e avançar em bloco.
Em primeiro lugar, eu sempre fiquei preocupado com a segurança das pessoas. Eu me animo quando eu vejo crianças, como você viu, Lobão, no dia 29, crianças quiseram subir no caminhão de som para poder falar. Aquele garoto de 9 anos que ele falou, eu me emocionei. E foi espontâneo, não foi nada combinado. Fui acusado lá no Congresso de ser agressor de homossexual e de negros. Essa semana eu estou fazendo um vídeo com um amigo que é homossexual, para mostrar que eu não agrido ninguém, com outro amigo que é negro, e amanhã eu também estou fazendo um vídeo com a dona Ruth, porque é necessário. Eu quero ver se eu consigo agora, nessa parada, poder escrever o livro, que foi um marco, queira ou não, o dia 2 de dezembro de 2014, para colocar algumas coisas que ainda não foram divulgadas, e isso é importante. E agora a gente vem muito mais forte, e eu estou muito confiante com os parlamentares, com os juristas, e hoje eu fiquei mais confiante ainda de ouvir o professor Olavo de Carvalho dizer que é necessário, sim, esses passos que a gente vem tomando, mesmo que a gente perca a batalha, mas é documento que fica registrado. Então, para quem não acredita nessa situação, acho que hoje foi mais uma aula que nós tomamos e eu me sinto renovado. Quero desejar para o professor Olavo de Carvalho um Feliz Natal, porque acredito que a gente não vai conseguir se falar, porque está bem corrido. Um ótimo Ano Novo. Dia 23 eu estou tendo também vou fazer um vídeo, uma entrevista com o Dr. Ives Gandra Martins, e eu quero ver se nessa semana eu consigo também fazer uma entrevista com o Dr. Hélio Bicudo, para a gente poder alinhavar essas forças todas e a gente conseguir juntos, unidos, tirar o PT do poder, porque eles estão destruindo o nosso país de uma tal forma, e se a gente não fizer nada, nós vamos ficar envergonhados diante dos nossos filhos, porque a omissão, diz o Dr. Hélio Bicudo, que é quase um crime. Eu já acho que é crime. Então, Feliz Natal aí para você, doutor, o professor Olavo de Carvalho, Feliz Ano Novo. A Beatriz e o Lobão, eu ainda vou falar com eles, porque eu já marquei de estar em Brasília para poder ensinar algumas coisas, né, passar uma experiência, porque são 10 anos que a gente já faz isso, e desde 2010 a gente está na rua fazendo manifestações, sem cobertura da mídia. Então, passar um pouquinho dessa experiência para as pessoas, como elas podem fazer, não cair na cilada do PT, e assim eu acho que vai fortalecer. Depois eu estou indo para Minas Gerais e também Rio de Janeiro, tá? Para fortalecer essas células, esses grupos, porque eu sou a favor da união e não vou mudar meu caminho, não quero aparecer, não tenho vontade nenhuma, mas essa experiência que a gente pegou de rua mesmo, não sei se o senhor sabe, o professor, mas eu fui sequestrado em 2010, eu tenho uma cicatriz, um sequestro político. Quando chegou o negócio do movimento Passe Livre, eles estavam no 5º ato, nós fazíamos manifestação na Paulista, tínhamos colocado 12 mil pessoas na Paulista, e a mídia foi divulgar na Praça dos Ciclistas o ato deles. Então a mídia, como ela é bem vendida, acabou virando para aquele lado. E aí começou a afastar, eles começaram a fazer manifesto à noite, e no 5º ato fui eu, um advogado e uma pessoa, uma mulher do Revoltados Online, estender a faixa lá na frente, porque nós sabíamos que todos os que estavam ali na frente eram pagos do Dirceu. Nós estendemos a faixa: Lula, o câncer do Brasil, investiga o chefe da quadrilha. Quase apanhamos lá, mas tivemos coragem, e aí conseguimos no 6º ato clamar para o pessoal e derrubar todas as bandeiras que estavam sendo lá levantadas, PSTU, PSOL, e aí acabou, porque aí ficou uma coisa maravilhosa, que aí o povo brasileiro entrou com as bandeiras verde e amarela, e a gente conseguiu no 7º ato já tirar aquele negócio dos passe livre e passe dos vendidos. Porque você brigar por 20 centavos é uma palhaçada, sendo que a gente está sendo roubados aí por bilhões e bilhões. Então, foi um prazer falar com vocês, enorme, o meu presente de Natal, ter feito um hangout com o Olavo de Carvalho. Ok, Marcelo, valeu mesmo. Olavo, agora é contigo. Muito bem. Em primeiro lugar, em qualquer briga, o último que fica de pé venceu. Então, o que eu tenho que dizer para essa gente? A mensagem que vocês têm que passar é a seguinte: sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca.
Nós não vamos descansar enquanto o último de vocês não tiver sido devolvido ao anonimato de onde nunca deveria ter saído. Chega de psicopatas, chega de histéricos, chega de doentes mentais, chega de gente disforme. Nós queremos pessoas normais, saudáveis, que tragam, vamos dizer, luz e esperança para o país. Não essa gente que só traz macumba, esse bando de urubu, você está entendendo? Nós temos que tirar essa gente daí. E, bom, aqui para encerrar, gente, um felicíssimo, belíssimo Natal para você, Beatriz, Lobão, Marcelo, para todos que estão nos ouvindo. Muito, muito obrigado a todos. Valeu, Olavo. Eu queria só alinhavar para vocês o seguinte: toda a sociedade brasileira, ela é bem-vinda. Nós queremos dizer também aos militares que eu sempre tive um orgulho dos militares, eu nunca tive esse tipo de preconceito dos militares. O fato da gente não achar que a intervenção militar é muito mais um respeito aos militares e uma exigência a uma espécie de redenção do povo, de lutar pelo que é o povo, e não pedir, papai vai lá e tira o picolé da mão deles. Então, eu acredito que a Polícia Federal, a PM, os advogados, profissionais liberais, serventes, todo o povo brasileiro, sabe, o cabeleireiro, dançarinas do ventre, todo mundo está convidado, todo mundo, a hora é a nossa, é a hora do povo, e para que nós saímos nas ruas nesse ano de 2015, que vai ser um ano duro para todo mundo, evidentemente, e que a gente torne esse ano de 2015 pelo menos um ano da vitória, em que a gente vai tirar definitivamente o PT do poder. É isso aí, um Feliz Natal para vocês todos, eu agradeço do fundo do coração a presença de vocês e as valorosas explicações que eu tenho certeza que a rapaziada que está em casa está sorvendo ansiosamente para saber exatamente o que está acontecendo, uma vez que a mídia brasileira ela é absolutamente silente ou cúmplice ou mentirosa, seja lá o que for, com raríssimas exceções. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo, Feliz Natal para todos vocês e um grande ano novo, e vamos fundo, que a hora é essa, vamos nessa. Até mais. Até mais. Tchau, boa noite.